E uma coisa que fica claro para mim, depois de tantos anos de estudo, é essa questão que eu chamei de loteria da vida. Foi um título que me ocorreu, porque é assim, em grande parte no Brasil, você ser uma pessoa bem-sucedida ou não depende da sorte, por isso a loteria. Depende da sorte de você nascer numa família rica, uma família de classe média, uma família pobre ou muito pobre. Porque no Brasil, a estratificação social é muito grande. Então, quem nasce numa família pobre foi como você falou, né? Vai ter dificuldades ao longo da vida para conseguir dar todos os passos, né, necessários para você atingir uma carreira de sucesso. E ao passo que se você já nasceu numa família mais privilegiada, fica bem mais fácil. Porque é uma sociedade tão estratificada, porque a mobilidade é tão difícil no Brasil. E tem uma série de mecanismos que produzem essa desigualdade, essa estratificação. Quer dizer, começa na primeira infância. Os estudos já mostram que a primeira infância é uma fase importantíssima da vida. Se você não receber os investimentos necessários nessa primeira infância, você vai ter problemas de desenvolvimento cerebral, inclusive. E no artigo eu mostro as diferenças de peso ao longo da vida de crianças que nascem em famílias pobres e ricas. E depois, quando entra na creche, tem uma diferença muito grande de qualidade entre as creches públicas frequentadas pelas pessoas mais pobres e as creches na elite. E aí quando entram na escola, você tem as escolas públicas, a maioria delas de qualidade mais baixa, e escolas privadas, a grande parte delas de qualidade melhor. E aí você vai convivendo também. As pessoas que nasceram em famílias ricas convivem com outras famílias que nasceram em famílias ricas, os mais pobres convivem com outras famílias que nasceram em famílias mais pobres. Então, essa estratificação vai acelerando e vai dando luz a essa desigualdade muito grande que a gente observa depois. Então, a sociedade brasileira é uma das sociedades em que esses mecanismos de estratificação são mais fortes. Você não consegue ter uma mistura. Por exemplo, meu filho estava lá na creche da USP, né, quando eu voltei da Inglaterra, e lá tem os filhos de funcionários, professores, tudo na mesma creche, né, chamada Creche Oeste. E aí acabou a aula, acabou o curso, né, acabou a creche, e eles foram para a pré-escola aos 6 anos. Eu lembro daquele último dia de aula, que eu olhei os meninos e falei, eles nunca mais vão se encontrar na vida. E aí, uma vez que você ficou nesse caminho, você não consegue mais chegar no outro, a não ser que você tenha muito esforço. E realmente nós temos exemplos de alunos que conseguem superar essas barreiras. Não é uma coisa determinística, né? Você tem exemplos de pessoas que se esforçam e conseguem entrar em universidades públicas de boa qualidade. Mas muitas vezes as pessoas citam esses exemplos para dizer, está vendo como a meritocracia existe? Mas são exceções, na verdade, não é isso. As pessoas têm que se esforçar muito mais para ter uma pequena chance de entrar. Eu acho que as cotas ajudaram bastante a produzir isso, né? As cotas fazem com que os alunos negros e mulatos, né, que tem aumentado muito a probabilidade de entrar na faculdade. E foi um avanço. E as notas não caíram, porque esses alunos têm que lutar tanto para conseguir chegar lá perto, que quando eles entram através das cotas, eles têm um desempenho muito bom, porque eles estão acostumados a lutar, a perseverar, e aí os resultados não caem. Mas assim... Desculpa, pessoal, então... Isso é uma avaliação dos dados das notas na universidade. Esses alunos que entram por cotas, quando entram, a média geral da turma, comparado com antes das cotas, não cai, é isso? Não. Se você comparar os alunos cotistas e não cotistas nos mesmos cursos, as notas são parecidas. E a evasão é parecida. É um grande progresso. É um grande progresso, mas não é suficiente. Porque esses alunos, por exemplo, tem muito mais pessoas pobres, né, no Brasil. A desigualdade é muito grande, né, do que os ricos. No entanto, no ensino superior, você tem 50% a 60% de brancos
e só 40% de negros e mulatos, que entram através das cotas, no máximo 50%. Na verdade, a gente deveria esperar que a composição racial dentro da universidade fosse a mesma da sociedade. Se você tivesse igualdade de oportunidades, a composição na universidade deveria refletir a composição na sociedade. Mas uma coisa que você vai percebendo com a idade deles, que eles vão perdendo também. Por exemplo, eu estou no 6º ano, e se eu perguntar para ele, o que você quer fazer quando crescer? Que profissão você quer seguir? Eles vão falar, você é médico, você é juiz, você é advogado. Se eu faço essa mesma pergunta para um aluno, o mesmo aluno, só que tipo, ele está no ensino médio, no 2º ano, no 3º ano, e que a realidade para ele já conseguiu enxergar a realidade, e que a família mesmo já cobra dele, ou ele mesmo já se cobra, ter que entrar no mercado de trabalho, ele começa a saber o valor das coisas. Esse aluno não vai falar essas coisas. Isso vai diminuir bastante a quantidade de alunos que ainda sonham em ser médico. Ele sabe que, para ele ser médico, não basta ele ser um bom aluno. Isso é triste, porque ele mesmo sabendo que é um bom aluno, uma coisa que é quase inacessível a ele. Ele pode ser o melhor aluno da escola, da minha escola, mas para ele entrar numa faculdade de medicina, mesmo que ele passar, para ele se manter na faculdade, dependendo da realidade econômica dele, é uma coisa que é impossível. Pernambuco também foi bem. Então você tem exemplos, mas no caso do Sobral, por exemplo, o que é interessante é o seguinte: apesar dessa melhora na educação, você ainda não vê uma geração de jovens onde você tem a igualdade de oportunidades, porque você vê que a criminalidade está aumentando muito lá. Em Sobral. No Ceará como um todo, em Sobral em particular. Também. E você não vê ainda uma geração de empregos, ideias. Então, por mais que você consiga na escola dar um empurrão inicial no 5º e 9º ano, a gente ainda não vê evidência de que isso consegue igualar as oportunidades para sempre na vida, porque você tem que ter um esforço que vai no ensino médio também, depois na faculdade, depois... Parece que você tem que ficar sempre se esforçando no limite para que os jovens tenham altas expectativas, como ele falou, né? Principalmente acredite que é possível você fazer um ensino superior numa universidade de ponta, que você vai ter o diferencial de salário, você não vai ter discriminação depois, você vai conseguir um emprego, vai conseguir... E os jovens, pelo menos a experiência que eu tenho aí, é que é uma luta constante, muito difícil, mesmo que você tenha resolvido parte do problema, que é inicial, entendeu? Nós caminhamos, né? Parece que caminha-se aí com as reformas que vão ser propostas para que o ensino médio se torne, por exemplo, ensino integral. Então o aluno vai ficar, né, boa parte do dia na escola. Então, nesse sentido, a meu ver, seria importante pensar a escola como um centro cultural, né? Como um centro cultural não só de formação e de profissionalização talvez, mas também como esse espaço em que a comunidade, né, interage, né? Talvez nesse sentido ela poderia, como aquele projeto que, né, acho que agora não se fala mais muito em novas unidades e tal, mas tinha o CELS, né? O CELS acho que tem um pouco dessa característica, né, de ser uma escola, mas também tem um teatro, você tem piscinas, tem a parte do lazer, e falta muito, né, as opções de lazer. Então acho que precisava desses espaços. A escola pode ser esse polo, né, onde vai receber a comunidade com um espaço de lazer, de cultura, enfim, de educação, né, mas aí precisa de um investimento. A escola deveria ser mesmo assim... A escola deveria ser, o ideal seria de ser de tempo integral, porque os alunos eles precisam ser acolhidos. É tão sensível, assim, para eles, a escola faz tanta diferença, que, por exemplo, a frequência escolar, quem trabalha no dia a dia ali com os alunos, a frequência escolar, dependendo da merenda dos alunos, muda. Porque a escola, por exemplo, o bairro carente que eu dou aula, a principal alimentação deles é a alimentação, a merenda da escola.
Então, dependendo da merenda, até vai ter mais alunos ou não. Ou eles vão, tipo, eles pedem dispensa depois do intervalo, que eles já merendaram, já comeram, então eles vão embora. E a questão, se fosse um centro de cultura, seria perfeito, seria excelente. Porque assim, o centro educacional e o centro cultural. Por exemplo, o bairro que eu dou aula, as únicas coisas que eles têm mais próximas de cultura e de lazer que eles têm é a escola e a igreja. E bailes funks, bailes, essas coisas que tem assim, no próprio bairro, só que não são coisas... A gente não imagina um baile funk numa casa de show, algo estruturado. É algo como uma praça, um carro e eles bebendo bebida alcoólica. Nada muito refinado. Esse é o nível cultural deles, entendeu? Isso. E aí, com a universalização do ensino básico, pelo menos o fundamental, todos os alunos, mesmo os mais pobres, vieram para a escola. E como eles tinham mais dificuldade, aí as classes aumentaram muito. Você precisou também contratar muitos professores, e muitas vezes os professores não tinham a preparação adequada, em alguns casos, e aí o ensino caiu. E aí a elite foi para a escola privada, para se separar Então, foi isso que aconteceu, ao meu ver. As escolas na época que o senhor estava usando como referência antigamente, você até compara estruturalmente. Por exemplo, as escolas do centro, as escolas que são mais antigas, até as escolas públicas mesmo, elas são excelentes até em estrutura. São escolas que têm anfiteatro, por exemplo. As escolas que foram construídas nas periferias, elas não são esse tipo de escola. São escolas que foi mesmo para universalizar, e só que sim, não teve nenhum cuidado muito na base de para a improviso, qualidade. Né? Não teve esse cuidado pela qualidade. E assim, você vai agora, antes trabalhava sempre com exceção. A escola pública existe, mas você vai ter que se adequar à escola. Entendeu? A estratégia é assim, o problema é que demora muito tempo, mas enfim, você tem que começar com visitas domiciliares quando a criança nasce. Então, um programa novo do governo chamado Criança Feliz é um programa muito bom, de visitação às famílias bem pobres, em lugares muito isolados que recebem Bolsa Família. Vai lá um agente do governo, vai lá uma vez por semana, passa meia hora conversando com os pais e tudo, para ensinar os pais a interagir com a criança. O vocabulário de uma criança pobre é muito menor do que o vocabulário de uma criança rica na hora da entrada da escola. E essas diferenças vão se acentuando ao longo do tempo. E aí o professor olha para a criança pobre e fala, essa criança daí não vai para frente. Mas aí as próprias expectativas do professor vão se confirmando. E aí o menino repete de ano. Eu acabaria com a repetência, por exemplo, que só existe aqui no Brasil, e vários estudos mostram que não adianta nada, e vai estigmatizando, a criança vai ficando mais velha, aí ela sai da escola. Quando ela consegue chegar no ensino médio, muitas vezes já repetiu 2 vezes, já tem 18 anos e sai da escola. E quando muito consegue concluir o ensino médio. Mas tudo começou lá atrás. Então você teria que ter primeiro um investimento inicial na primeira infância, com visitação domiciliar, acompanhamento, acesso ao programa Saúde da Família, que está com os repasses congelados há 10 anos, programa Criança Feliz. Todos esses programas têm que estar conectados. Saneamento básico, que não existe na maioria desses municípios muito pobres. Como é que a gente pode falar em igualdade de oportunidades se você não tem saneamento básico em 50% dos municípios? Então, o mínimo que você dá é saneamento básico, programa Saúde da Família, programa Criança Feliz, para a criança entrar na escola em igualdade de condições. Aí um sistema como Sobral, que você dá qualidade da educação, aí é gestão mesmo, não é uma questão só de mais recursos. Gestão, cobrar os professores, foco na alfabetização, avaliações constantes de aprendizado. Aí a criança vai o 5º ano, aí tem o ensino fundamental 2, que é outro problema, que são muitos professores, muitas vezes o jovem não está mais tão preparado. E resolver o gargalo do ensino médio, que é a gestão estadual, são milhares de alunos distantes do aluno, e os alunos não estão aprendendo quase nada, em média, em grande parte do ensino médio.
mas eu acho que as famílias, meus jovens, muitas vezes o pai não está lá. A família, acho eu. Hoje em dia, os homens, eu não sei onde eles estão, mas nos colégios, os pais das meninas não estão. Sim, aliás, Os pais, eu não sei onde estão. Quando eu pedi que os alunos sugerissem assuntos para tratar na aula, né, eu falei que eles citaram cotas raciais, e o outro era, eu até nunca nem tinha lido nada sobre o tema e tal, eles pediram para eu falar sobre aborto masculino, né? Essa ideia das famílias, né, que não tem a figura do pai, né? E que é muito grande mesmo. Eu fui pesquisar sobre o assunto, descobri coisas inclusive que eu não sabia. Milhões de brasileiros aí que não tem o sobrenome do pai. Tem serviço do poupa-tempo, né? Não sabia? Tem um serviço do poupa-tempo para você descobrir quem é seu pai. Eu fui tirar a segunda via para minha filha da carteira de identidade no poupa-tempo da Santo Amaro. E eu entrei assim, tem uma placa: procure, ache seu pai, encontre seu pai. Eu fiquei chocado, eu falei, nossa, eu tirei uma foto assim. O que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido, uma sociedade desenvolvida é aquela em que as pessoas possam fazer suas escolhas na vida, independente da sua origem. E para isso as pessoas que nascem em famílias mais favorecidas precisam de um apoio constante na primeira infância, oportunidades culturais na escola, depois no mercado de trabalho, cotas, são muitos fatores. Sempre se cobra muito do professor, né? E é muito delicado essa transição do professor com o aluno. Vocês estavam falando sobre a dificuldade, sobre a questão do não ter pai. Essa semana, foi mês passado, início do mês passado, a professora de matemática falou: Robson, você reparou que a aluna tal, ela tem problema de visão, que ela não consegue enxergar quando senta tal, ela tem que ficar mudando de lugar? E sinceramente eu não tinha reparado não. Eu falei, não. E a menina tava, era troca de aula, né? A professora tava saindo, tava entrando, e a menina tava junto, assim, tal. Eu falei assim, e a menina tava chorando, né? Aí eles têm o hábito de... Aí me abraçou e tal, eu falei assim, só que você falou pros seus pais? Ela, falei, e meu pai falou pra eu sentar e orar. Entendeu? Aí é muito delicado, que essa é uma situação assim pontual, só que tem várias outras situações que eu não vou ficar falando aqui, mas é uma situação que é constante. Então toda hora você tem que ficar lidando com um problema que não é da esfera do seu conteúdo. Então esse problema mesmo depois eu chamei a mãe, só que isso eu tive que falar com a diretora, eu falei com os professores, que são coisas muito delicadas dentro da sala de aula. Que você não pode, não é simplesmente você chamar o pai, tem uma questão religiosa, tem uma questão cultural, você não sabe como você vai ser recebido. Então são muitas coisas que passam fora só você da aula. E dependendo do que você falar, aquilo vira contra você de uma forma que a sua vida vira um inferno na sala de aula. O caminho mais fácil é se omitir, né? Quando eu era estudante, eu entrei na escola do Vitor no ensino médio. Quando eu entrei no ciclo de leitura, tinha essa divisão. O primeiro A era melhor, o primeiro B, tinha o primeiro C. Eu era do primeiro C. Só que eu como aluno, não achei legal, e como professor também, não. Porque a sala que é muito boa, ela vai continuar muito boa, e a diferença de nível não vai ser muito, não vai mudar muito. Os alunos que são bons, eles vão continuar um pouquinho melhor, talvez. Agora, a sala que você juntar só alunos que tem problema, essa sala vai ser muito ruim. Vai ser muito, muito ruim mesmo. Já teve até um projeto do governo, você lembra, quando teve aquelas salas especiais? Era muito ruim, os alunos não aprendem nada. Se juntar alunos com o mesmo perfil, com os mesmos problemas... Eu acho que muito mais importante, é o que a Catarina falou, escola de tempo integral.